Bom, pelo menos já chegamos aí a uma quantidade de pessoas desejável. Vamos começar a nossa live agora. Nós estamos mergulhados no conhecimento do livro de Provérbios, versículo a versículo. Estamos hoje no capítulo de número 17, verso de número 6. Capítulo 17, verso de número 6, diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. 7. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. 8. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem dá, e para quem quer se volte terá o seu proveito. 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente, do que 100 açoites nas costas do insensato. Bom, estão aí as palavras do sábio e nós vamos agora mergulhar nesse contexto. Bom, eu começava essa live falando o seguinte: quais as suas ações intencionais você tem de fato praticado com o objetivo de manter o vínculo da paz com aqueles com quem você convive? Vamos explicar melhor isso. Eu quero que você traga para mim agora luz, clareza e entendimento sobre isso que eu estou colocando, para ver se você realmente entendeu o que eu quero dizer. Veja, acordamos pela manhã todos os dias e temos um dia pela frente, planejamos o nosso dia ou não, né? As nossas ações são premeditadas ou não. As nossas ações são intencionais ou não, né? Tudo isso parte de escolha, de decisão, em que a gente faz todos os dias da nossa vida. Quero mandar um abraço especialíssimo aí para a Dayana. Um grande abraço para você, direto de Petrolina. Filha querida, um beijo no seu coração. Bom, enfim, falamos um pouco ontem sobre prioridades. Devemos sempre priorizar os relacionamentos. Em primeiro lugar, o relacionamento com Deus. Em segundo lugar, o relacionamento com a minha família, que é onde eu estou mais próximo, né? O meu primeiro nível de influência é dentro da minha casa, da minha família, né? Então eu preciso realmente ter essa consciência e investir prioritariamente nesses dois relacionamentos. No meu relacionamento para com Deus e no meu relacionamento primário aqui dentro do meu raio de influência familiar. Bom, dentro dessa perspectiva, quais são as ações intencionais que você tem praticado para manter a sua família aquecida? Alguém tem pensado sobre isso? Eu quero ouvir respostas aí, comentários sobre vocês. Eu quero que vocês interajam comigo. Você costuma parar a pensar em ações em prol família que vão trazer realmente paz, que vão trazer harmonia, que vão trazer tranquilidade, que vão trazer resultados práticos de um crescimento vívido na sua vida cristã? Me responde, por favor. Você é do tipo que planeja ações, que intenciona realmente as suas ações, são intencionais em direção ao bem-estar familiar? Me responde, por favor. Estou esperando, quero ouvir a tua resposta. Vamos lá. Quem vai me responder isso aí? Janaíne Queiroz disse não. Infelizmente não. Ô Jana, deixa eu te contar uma coisa. Você cresce, Janaíne, porque você é autêntica. Você não tem medo de se expor. E esse é o primeiro passo do crescimento. É quando a gente admite que não está certo, não está correto. A gente começa a acertar quando reconhece que está errado. A família é um projeto de Deus, devemos tratá-la como tal. Isso é um fato, devemos, mas tratamos, eu quero saber, na íntegra, na prática. Nós tratamos, nós fazemos, temos ações intencionais em direção ao bem-estar da família, temos ações intencionais pelo vínculo da paz familiar. Muitas vezes a gente consegue planejar ações para os nossos amigos, no trabalho, mas e na família, que é a base, né, de todo o sucesso humano? Nós temos tido realmente o cuidado de planejar ações deliberadas, conscientes, intencionais, que geram esse crescimento, esse avanço no âmbito familiar? Seria ótimo, às vezes eu até penso, mas não pratico. Sim, uma delas é colocar a sua live para todos verem e ouvirem. Felícia Menta, muito obrigado, Felícia, pelo carinho aí.
viu? Nem sempre estou colocando a casa em ordem, visando bem-estar e paz para minha esposa e filhos, disse Gilson Oliveira. Glória a Deus, motivado certamente pela palavra. Sim, a linguagem do amor do André são palavras de afirmação, disse Débora Cunha. Vamos ler aqui. Então, eu sempre reafirmo muitas das qualidades dele. Essa ação é intencional da minha parte. Parabéns, Débora. Algo a se refletir. Trato minha família com respeito. Sou presente em todos os momentos. Muito bem. Sim, pastor, esse ano fiz isso, disse Ana Moura. Muito bem. Tá de parabéns também, né? Opa, volta aqui. Nem sempre, disse a Gláucia, tenho colocado em ordem depois de ouvir tanto a palavra. Eu acho que a gente nunca ouviu tanto a palavra como a gente tem ouvido nesses dias, né? Eu também nunca tinha parado para receber tanto de Deus como eu recebi, ensinando a vocês e entregando a vocês tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Então veja, nós falávamos ontem sobre prioridades, né? Prioridades. Dentre elas, os relacionamentos com Deus e com a família, né? Está acima de tudo nosso relacionamento com Deus, daí parte todas as coisas. Em seguida, o nosso relacionamento familiar. Eu cheguei a falar em alguma das minhas lives aqui para vocês o seguinte, que se, obviamente, o novo nascimento, que é resultado da obra direta de Cristo na cruz do Calvário, por meio da presença do Espírito Santo em nós, não gerou mudança profunda em quem eu sou, com a minha casa, com a minha família, a mudança que eu digo ter fora de casa é uma hipocrisia. Eu vou repetir de novo. Se o novo nascimento não mudou quem eu sou dentro da minha casa, a mudança que eu tive fora dela é fruto de hipocrisia. Não é? É sério isso. Então veja, se de fato houve uma mudança em Cristo, ela precisa ser refletida primeiro naqueles que estão mais perto. Se eu digo que amo a Deus e não amo quem está perto, é mentira. É mentira. Isso só é religião. Se você realmente dentro de casa não houve mudança nenhuma e você acredita estar mudando fora, lá na igreja, em outros lugares, deixa eu te dizer uma coisa, você é religioso. Você está se vestindo com a capa da religião. Você está se cobrindo com a capa. Você está fazendo o que Jesus abomina. Você está lavando o copo por fora e deixando o copo sujo por dentro. Veja, se realmente acontecer uma mudança, ela tem que sofrer reflexos práticos na minha primeira esfera de relacionamentos, na minha primeira esfera de influência, que é a família. Então, a primeira mudança que deve acontecer é dentro de casa. Então, eu começo pela minha casa, eu começo pela base, eu começo pelo fundamento. E a partir daí, de forma intencional, eu vou alcançando outros níveis de influência. Então, primeiro, intencionalmente, eu tenho que botar foco. Eu preciso ter transformação a partir da casa. E eu vou te dizer uma coisa. Quando você consegue mudar dentro da sua casa, quando você consegue, através do evangelho, ter transformações significativas dentro da tua família, quando as pessoas dentro da tua casa olham para você e dizem, cara, como você mudou, pode ter certeza, vai ficar infinitamente mais fácil de você lidar com qualquer outro relacionamento fora de casa. Porque qualquer outro vai ser mais fácil. Porque ninguém te conhece melhor, ninguém conhece melhor os seus defeitos do que as pessoas que convivem com você desde que você nasceu. Então, isso é uma máxima verdade. Então, o relacionamento familiar é a base da construção do caráter. O relacionamento familiar é a base da construção do caráter. Do meu e do seu caráter. É o relacionamento familiar. Este é o motivo pelo qual o império das trevas investe pesado na desqualificação da família. Aleluia. Então veja, por causa da família ser a base de formação do caráter humano, o diabo ele investe pesado na desqualificação da família, tentando desqualificar, trazer tudo de coisas ruins, de ideologia, do que for,
na expectativa de desqualificar, né, aquilo que nós chamamos de sagrada família. Então nós precisamos estar atentos a isso. Porém, ainda que o império das trevas se desdobre na expectativa de desqualificar a família de alguma forma, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então veja, nós falamos outro dia aqui numa live sobre o mundo e suas injustiças. Porém, nós falamos dos crentes que andam em justiça. Nós não devemos, como crentes, ficar apontando a injustiça do mundo. Você ficar apontando a injustiça do mundo como crente é chover no molhado. O mundo é injusto. Nós não estamos aqui para apontar a injustiça. Isso é julgar. Nós estamos aqui para andar em justiça e promover a justiça. Somos nós, de forma intencional, que vamos gerar a influência necessária para a transformação de vidas humanas. Então precisamos estar conscientes disso. De forma intencional, nós somos responsáveis por mudar o mundo. Para isso nós estamos aqui. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A força do evangelho é infinitamente superior à influência do mundo. Vou falar de novo. A força do evangelho é infinitamente superior à influência do mundo. Se nós, de forma deliberada, consciente, intencional, nos dedicarmos à prática do evangelho no nosso âmbito familiar, só dentro da nossa casa, não precisa sair de dentro de casa. Se você decidir ser alguém intencional nos seus atos, ações, práticas, palavras, com base no evangelho dentro da sua casa, nós já vamos fazer grande estrago naquilo que o mundo tenta apresentar como solução. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A nossa influência é muito mais forte, é muito mais poderosa. As trevas nunca vão vencer a luz. Nunca. Na verdade, qualquer istmo de luz é suficiente para rasgar as trevas. A sua ação, por menor que seja, mas se for consciente, deliberada, intencional, com base no evangelho, na justiça, ela já é suficiente para exterminar as trevas. Então, parte de nós, deve partir de nós, intencionalmente, o comportamento que gere um ambiente familiar favorável. Veja o que Paulo diz em Romanos 5,16. O apóstolo Paulo diz o seguinte em Romanos capítulo 5, verso 16. Romanos capítulo 5, verso 16, Paulo diz assim, ó. Quero ler para você em uma outra versão aqui. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Veja, por um homem entrou o pecado do mundo pelo pecado da morte, mas por um homem entrou a justiça que trouxe vida a todos os homens. A questão aqui é qual o poder do que Adão fez em relação ao poder do que Jesus fez. O que Adão fez pecando liberou um poder maléfico ao mundo, mas o que Jesus fez liberou um poder incomparavelmente superior ao que Adão fez. Não dá para comparar. Não dá para comparar o resultado do que Adão fez com o resultado do que Cristo fez. Ou seja, se nós somos detentores do resultado da obra de Cristo na cruz, nós temos poder suficiente para desfazer as obras do diabo. E isso precisa começar dentro da nossa própria casa. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. Então veja, se nós entendermos isso, e de forma consciente, estratégica, planejada, preste atenção,
de forma consciente, estratégica e planejada, mudarmos as nossas ações, visando trazer a harmonia, a paz e o bem-estar da nossa casa, da nossa família, nós iremos libertar o mundo. Libertar o mundo. Esse deve ser o nosso esforço primário. Sabe, quando nós andamos de avião, e sempre que você vai andar de avião, antes do avião decolar, existem algumas instruções. A gente, depois de um tempo, fica desligado, nem quer olhar mais para aquilo. Mas são instruções preciosas. Pode ser que um dia você precise dela. E aí é que você vai saber o quanto que você está inteirado do que ela diz. Assim é o evangelho. A gente ouve, e às vezes despreza. Já ouvi. Mas porque de fato nunca surgiu uma situação que seja necessária o uso prático daquilo, a gente desconsidera. Mas pode ser que um dia chegue aí e você vai saber se você está ou não está apto a usar realmente aquilo que lhe foi ensinado. E lá diz o seguinte, né? Nas orientações práticas para quando você voar de avião. Em caso de turbulência, máscaras de oxigênio cairão automaticamente sobre vossas cabeças. Coloque-a sobre a boca e o nariz e respire livremente. Coloque primeiro em você, antes de auxiliar idosos e crianças. Veja, ele diz, primeiro você se salva, depois você salva os outros. Porque se você for tentar salvar alguém estando morto, vai morrer os dois. A gente precisa ter essa consciência de entender que a gente quer mudar o mundo, quer salvar o mundo, quer salvar o perdido, e tem gente dentro da nossa casa indo para o inferno por causa de uma conduta desajustada nossa. Será que vale a pena mesmo eu ir evangelizar, fazer viagens transculturais e tantas outras coisas, quando dentro da minha casa as pessoas não veem mudança em mim? Não, eu preciso ser intencional nos meus atos, eu preciso ser realmente consciente, eu preciso ser estratégico nos meus atos que visam a consolidação da família, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Pastor, você não erra? Erro. Erro muito. Mas tenho buscado diariamente, irmãos, consciente disso. Buscar o vínculo da harmonia e da paz dentro da minha casa. Reconhecer. Ser grato. Sabe? Ontem eu conversava com a minha esposa, com Kátia, e falava com ela. Eu falei, poxa, eu sou tão grato a Deus por você. Tão grato a Deus pela sua vida. Porque Deus me presenteou com alguém extraordinário, incrível. E que às vezes a minha própria idiotice não me permitiu reconhecê-la. Ao ponto de às vezes até ter que comparar com outras pessoas. Ou só eu que fiz isso na vida? Ou será que só eu que fiz isso aqui? Que sou casado e que fiz isso um dia? Eu falei com ela. Falei, me perdoa pela minha idiotice. Sabe, a gente às vezes não quer ter que admitir os próprios erros. A nossa incapacidade, a nossa ingratidão por aqueles que continuamente estão ali nos suportando em amor todos os dias. Ainda dá tempo. O que eu quero com essa mensagem de hoje é despertar você, irmãos, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Nós perdemos e o céu ganhou no último domingo a Fabiana, 42 anos, menina. Se voltássemos um tempo, uma semana antes da sua partida, alguém acreditaria que ela morreria? Será que na sua partida ela não deixou para trás pessoas com vontade de falar para ela coisas que só falaram pela internet, pelo Instagram depois que ela partiu? Até quando a gente vai fazer isso? Até quando?
Aleluia. Se nós sabemos que a obra de Cristo na cruz, ela gerou um poder muito maior do que toda a influência do mundo, certos dessa verdade, nós, os filhos de Deus, precisamos colocar foco na nossa família, estabelecer prioridades. Deve existir um comprometimento intencional na melhora contínua dos relacionamentos familiares. Parece que ontem foi o dia da faxina. Ontem eu também chamei o Pedro, meu filho tem 17, você sabe quem é, tá aqui, me ajuda todo dia, assiste as lives comigo todo dia. Onde você tem com ele aqui, meu filho, vamos sentar aqui hoje, eu quero um gabinete com você, senta aqui eu e você. Bota pra fora tudo que você tem pensado. E nós trouxemos à tona as insatisfações um com o outro muitas vezes. Pastor, o senhor tem insatisfação com seu filho? Tenho. E ele também tem comigo. Não é porque eu sou pai e sou pastor que eu acerto todas, não. E eu tive que me expor para ele. Eu disse, o pai também já errou, cara. Eu já errei, eu sou fraco em algumas coisas. A gente precisa demonstrar também as nossas fragilidades muitas vezes. Deve existir um comprometimento intencional na melhoria contínua dos relacionamentos familiares. Erros, todos nós cometemos. Erros, todos nós cometemos. Mas precisamos ser humildes para assumir os próprios erros e misericordiosos para perdoar os erros uns dos outros. Então, nós temos que carregar dois sentimentos no nosso coração, duas motivações no nosso coração: humildade e misericórdia. Humildade para reconhecer que você não sabe tudo e muitas vezes você vai errar mesmo. E que o erro não é o fim, o erro pode ser um novo começo para você fazer as coisas de maneira mais inteligente. Né? Fracassar não necessariamente é o fim, mas pode ser o começo de uma nova história. É uma forma de você começar de novo de maneira mais inteligente. Mas precisa se ter também misericórdia para perdoar os erros uns dos outros, sabendo que nós também cometemos os nossos. Precisamos disso. Então, carregar sempre humildade e misericórdia. Precisamos sempre assumir isso, para que Deus possa, todo o tempo, nos fortalecer e nos conduzir num caminho de crescimento contínuo. Efésios capítulo 4, verso 1, diz assim: portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam, chamados para ser filhos. Paulo diz, eu suplico que vocês vivam de modo digno. Então veja, viver de modo digno de filho é uma escolha, é uma decisão. Paulo diz, eu suplico que vocês escolham viver de modo digno da vocação para a qual foram chamados. Sejam sempre humildes e amáveis. Humildes e amáveis. Acabei de falar. Humildes, para reconhecer que você não sabe tudo. Amáveis, para perdoar àqueles que também não sabem tudo. Se eu for humilde e amável, meu irmão vai ser humilde e amável. E aí nós vamos preservar algo que é divino, que é o vínculo da paz. Sejam todos humildes e amáveis, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros, dando o suporte necessário, com o amor que já foi derramado em nosso coração. Dando um suporte uns aos outros, com o amor que já foi derramado em nosso coração. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Veja, existe uma decisão nisso, existe uma intencionalidade.
sejam todos unidos no mesmo espírito pelo vínculo da paz. É intencional isso. Isso não é por acaso, isso não é fruto do acaso. Isso é intencional. Você manter o vínculo da paz no seu âmbito familiar, isso é algo intencional, com foco, objetivo e estratégias. Eu vou acordar amanhã e eu vou levantar e eu vou usar palavras e eu vou usar de ações para preservar o vínculo da paz na minha casa, sabe? Você que tá me assistindo, talvez é a forma de falar, como Débora falou aí, né? O André, o esposo dela, ele tem uma linguagem que ele precisa de palavras de afirmação. E ela dá para ele a palavra de afirmação intencional. Ela acorda pela manhã e escreve: André, você é o homem mais inteligente do mundo. André, você é o Brad Pitt do sertão. André, você é, olha. E ela enche ele e aquilo vai motivá-lo ao crescimento. E ele, entendendo qual é a linguagem do amor dela, também investe. É presente? Dá presente para a mulher. Né? Ajuda, dá ajuda, o serviço. Vai lá, faz o serviço. É o toque, faz o toque. Mas não ignora. Pelo amor de Deus, não ignora essa intencionalidade de manter o vínculo da tua casa, da tua família, enquanto há tempo. A vida pode ser muito curta e depois só vai nos restar os perfis no Instagram e Facebook para a gente expor as palavras que um dia ficaram presas dentro de nós e não conseguimos falar olhando no olho. Provérbios 17,6 diz assim. Provérbios 17,6. Os netos são coroa de honra para os idosos, para os avós. Os pais são o orgulho dos seus filhos. Então veja. Podemos ver nesse versículo aqui um ciclo de vida plena no seio familiar. Quando nós somos intencionais, quando nós somos estratégicos, quando nós somos verdadeiros, quando nós somos evangélicos de fato, com base no evangelho, para estabelecimento, construção do nosso caráter, por meio do vínculo familiar, nós vemos isso aqui. Onde os netos se tornam a coroa dos avós e os pais o orgulho dos filhos. Isso é o ciclo natural da vida. Né? Uma família bem estruturada, onde os avós agora estão com seus netos ali correndo, saudáveis, e os filhos em orgulho, dizendo: meus pais se aposentaram, viveram bem, agora estão desfrutando, né, dos seus dias na plenitude de Deus. Isso é o ciclo natural da vida, mas isso tem que ser de forma intencional, não é por acaso, isso é de propósito. Eu preciso ter ações propositadas em vias do vínculo da paz, da harmonia familiar. Provérbio 17,7 diz assim: não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos ao governante mentir. Arrogância e mentiras. Uma vida de aparência em nada acrescenta na jornada da vida. Ao contrário, desfaz o crescimento alcançado. Algumas pessoas acham que isso que eu estou falando é viver de aparência, né? Vamos viver de aparência. Aí, dentro de casa, se engalfinham um ao outro, né? Vive igual cão e gato. E quando sai de dentro de casa, quer mostrar uma vida que não tem. E acha que isso ajuda, porque as pessoas não vão saber que eles não têm problema, que eles têm problema. Bom, enfim, isso só piora a situação. É dentro de casa que você precisa realmente demonstrar de fato toda a sua afetividade, né? Não é na rua, é em casa. As pessoas não precisam saber. Quem precisa saber são as pessoas mais importantes para você. Quem são as pessoas mais importantes para você, né? Então, veja, quando eu vivo uma vida de fachada, eu vivo uma vida de mentira. As pessoas perguntam e eu fico arrotando por aí: eu sou o Marcelo da Kátia, eu sou a Kátia do Marcelo. Isso em um púlpito é muito bonito, mas dentro de casa é muito mais proveitoso. É quando não sai da minha boca, mas sai das minhas ações essas verdades. Então é uma vida de mentira, uma vida de falsidade, quando você de fato não vive aquilo que se propõe dentro da sua casa, e vive uma vida de fachada. Provérbios 17,8 diz assim: o suborno é como um amuleto da sorte, quem o oferece sempre alcança o que quer. Veja,
O suborno é como um amuleto da sorte. Quem o oferece sempre alcança o que quer. Esse texto é bem interessante, porque a gente está acostumado a ouvir a palavra suborno como algo corruptível, né? Você usa do suborno para corromper as ações das pessoas. O suborno é algo ruim que corrompe. Mas na verdade a palavra suborno é presente, né? Em algumas culturas, como por exemplo, o povo africano de fala portuguesa, eles usam corretamente a palavra suborno. A palavra suborno para eles é gorjeta, é presente, né? Dê um suborno para alguém, dê um presente, dê uma oferta, dê uma gorjeta. Isso para eles é suborno. É nesse sentido que esse texto está escrevendo. Ele está dizendo que o suborno ou o presente é como um amuleto da sorte. Quem oferece sempre alcança o que quer. Ou seja, presentes sempre abrem portas. Presentes sempre abrem portas. Seja alguém que presenteie as pessoas, melhor é dar do que receber, né? Antes de você chegar, faça chegar um presente, faça chegar algo a alguém, né? Abra a porta do seu coração enviando realmente algo que possa alcançar primeiro do que você. Então o presente sempre vai fazer com que você chegue mais longe, né? Seja alguém que deseja presentear, seja alguém que abre as portas, o caminho. E aí começa dentro da tua casa, né? Começa dentro da tua casa. Faz uma experiência hoje, né? Não precisa ser nada muito caro não, mas manda um presente para quem você admira, para quem investe na tua vida. Manda um presente para quem você acredita que tem acrescentado na tua vida mais e mais. Manda um presente para alguém. Faz isso, vamos presentear aqueles que a gente considera, que a gente quer ter acesso. Não é assim? Presente abre portas. Faz isso, eu quero estimular você também hoje a presentear. Começa na tua casa, começa nas pessoas que têm acrescentado na tua vida. Envia um presente, não precisa ser nada caro não. Às vezes uma mensagem já fala muito, né? Mas faz isso, envia algo para alguém. Provérbios 17:9 diz assim: quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos, né? Quem encobre a transgressão demonstra o amor. Isso é interessante. Mas quem expõe a transgressão dos outros separa até os amigos. Tem gente que gosta de expor a vida alheia, né? De ficar falando para as pessoas o que o outro fez de errado. Se você viu seu amigo no erro, se você ficou sabendo, não seja um propagador do erro dos outros, não. Que você seja a última pessoa a saber. E aí o amor vai se acumular sobre a sua cabeça e sobre a cabeça do outro. Se chegou até você, seja você a última pessoa. Não propaga, não leva adiante, não fala, não expõe o erro alheio. Não exponha o erro alheio. Você não vai ganhar nada com isso. O que é que você ganha em expor, em falar do que o outro fez? Me diga. Raciocina um pouco. Muitas vezes a gente expõe as pessoas, fala e fica com raiva de coisas que as pessoas fizeram que não nos prejudicaram. Muitas vezes nem conhecemos a pessoa, mas estamos com raiva. Nos sentimos justiceiros. Nos sentimos verdadeiros justiceiros. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não seja uma pessoa que vai levar adiante a falha de alguém. Se você for saber que alguém errou, ore por ele. Ore por essa pessoa, porque poderia ter sido você. E não leva adiante isso não. Não comenta com mais ninguém, não. O erro de ninguém, não. Sabe, fulano, rapaz, traiu a esposa. Foi mesmo? Foi. Rapaz. Aí chega pra frente, fulano, ficou sabendo que fulano... Não, seja você aquele que vai, de fato, parar com a fofoca. O que você tem a ver com a vida dos outros? Né? O que é que você vai ganhar com isso? Me conta. Expondo o erro alheio. Não. A Bíblia diz ao contrário, que se você, de fato, encobre isso, se você é aquele que encobre, o amor se multiplica na tua vida. A gente não está aqui para expor a vida de ninguém não, né? Vamos ser pacificadores. Provérbios 17:10 diz: uma repreensão é mais eficaz para o prudente do que 100 açoites para o tolo. Sabe? Às vezes tudo que as pessoas precisam é ouvir uma palavra que confronte, como essa que a gente ouviu hoje. E vai valer mais do que uma disciplina. Muito mais do que uma disciplina. Uma palavra de confronto, muitas vezes, vale mais do que 100 chicotadas nas costas, do que uma disciplina.
A gente às vezes é ávido em querer disciplinar, né? Castigo. Vamos castigar. Vamos dar uma dura recompensa. Mas deixa eu te dizer, uma palavra de repreensão, ela é mais eficaz do que 100 açoites. Bom, que a gente possa praticar tudo aquilo que nós ouvimos, né? E termos um final de semana cheio, exuberante, nas bênçãos do nosso Deus. A gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira, 11 horas da manhã. Amanhã nós não vamos ter live. Por quê? Porque temos o Intensive Day. Amanhã, esse horário, às 11 horas, eu estarei junto com todos os servidores aí e os líderes de Minas Gerais em uma reunião de supervisão aqui em Belo Horizonte. Por isso, nós não teremos a live das 11 horas da manhã amanhã. Mas estaremos juntos segunda-feira, às 11 horas da manhã, aqui no Estudo Sistematizado do Livro de Provérbios. Beijo no seu coração, amo vocês, viu? Vocês fazem parte da minha vida. Deixa eu só terminar com uma coisa aqui. Nós estamos celebrando 500 lives realizadas. 500, Zé. 500 lives eu fiz. Eu vivi para fazer 500 lives em um ano. Você viveu para isso? Bom, eu vou postar agora no meu perfil aí 500 lives. Se você assistiu aí, eu sei que você assistiu muitas delas, deixa pelo menos um coração lá, pelo menos um ok, viu? Deixa nos comentários alguma coisa lá. Eu vou postar agora, tá bom? Vou postar lá, você corre pra lá e a gente vai pipocar aí. Se você participou das lives, você se sinta também parabenizado. 500 lives. 500 lives juntos. Beijo! Tchau!